Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guitelis na área e vamos lá para mais um dia dentro do mercado cripto. E hoje eu vou falar com você que as baleias estão vendendo Ether e estão vendendo pesado. E será que a gente pode voltar para o $1.000 exatamente com toda essa movimentação que nós estamos tendo das baleias? E eu não estou falando isso daí para você porque eu vi em um post do Twitter, não. Saca só. Se a gente olha exatamente para esse gráfico aqui, que é o saldo de Ether dentro das carteiras, a gente vai ver que as carteiras estão diminuindo bastante os seus saldos, né? Todas as linhas aqui, a linha roxa, a linha vermelha e a linha amarela tá tendo bastante diminuição de Ether dentro das carteiras. Bom, se você me conhece, você sabe que você não deve operar notícia. Então fica aqui comigo que eu vou te explicar exatamente o que está acontecendo com essas vendas, beleza? Caso você não seja inscrito no canal, considere se inscrever para que eu traga um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força para o canal e para mostrar o conteúdo dele está sendo relevante. Bom, antes da gente se debruçar em cima dessa métrica aqui, que a gente está falando do Ether aí, que tem baleias vendendo Ether, eu quero mostrar para vocês algumas imagens aí. Eu quero que você entenda que todo ciclo de mercado, todo ativo, ele passa por um ciclo emocional também. Esse ciclo emocional é exatamente os sentimentos que você tem aí dentro. Nesse momento, você está sentindo apatia. Nesse momento, você está não acreditando no mercado, perdendo o ânimo, desmotivado. E por que eu sei exatamente disso? Bom, eu também sou investidor. Eu também tenho esses mesmos sentimentos que você tem aí do outro lado. É normal. Todo mundo vai passar exatamente pelo mesmo sentimento. E saca só, se a gente começar a olhar para dados, para indicadores, tentar entender, ler a história do mercado para sacar como que funciona os sentimentos, esse gráfico aqui, ele nos dá mais ou menos em que sentimento nós estamos, tá? Ele é um pouco complexo de entender aqui, mas essa linha aqui em formato de espiral é exatamente o preço do Bitcoin, tá? E aqui, se a gente olhar o patamar que nós estamos, a gente está ali em um sentimento de estagnação. Cada vez que passa mais dentro desse gráfico aqui, o ciclo ele demora mais para acontecer. A gente viu isso acontecendo no último topo. O topo levou mais tempo para ele acontecer ali, para a gente ter a nossa formação de topo. Bom, nesse gráfico aqui a gente vê que estamos nesse sentimento de estagnação. A gente passou ali pela capitulação que nós tivemos, tá? Que foi exatamente ali no final do ano, Panic Sell. Vou mostrar tudo isso para vocês em termos de gráfico. Como esse gráfico aqui ele é muito complexo, mas ele mostra exatamente a fase que nós estamos nesse momento, eu queria trazer ele para vocês. Mas tem um outro gráfico que eu gosto mais. Esse gráfico aqui, inclusive, é uma das aulas que tem dentro da comunidade on-chain, tá? E então, pegue esse conteúdo aqui, saiba que esse conteúdo é bem valioso, tá? Porque tem pessoas que pagam caro para ter acesso a esse tipo de conteúdo. Só que eu quero abrir esse gráfico aqui com você para a gente trocar uma ideia em cima disso. Se a gente olhar para a psicologia do mercado exatamente nesse gráfico, a gente consegue ver claramente os sentimentos em cada fase do ciclo. Então a gente tem a euforia, a gente tem o excesso de confiança, ansiedade, delírio, pânico, capitulação, agonia, depressão. Depois o mercado volta a subir ali, a gente tem as descrenças, as incertezas, o otimismo, o entusiasmo, a euforia. Todo o ciclo ele se repete da mesma maneira. O sentimento do investidor ele é o mesmo. E saca só, a gente consegue ver nitidamente, eu não sei há quanto tempo você está dentro do mercado cripto, mas a gente consegue ver nitidamente aonde foi a euforia desse último ciclo. Bom, a gente teve a euforia quando a gente estava falando que a Tesla estava comprando Bitcoin, por exemplo, a formação de topo que nós tivemos. Aonde foi o excesso de confiança? Quando a gente falava que ia ter aprovação de ETF nos Estados Unidos. Eu não sei se você sabe, mas essa história de ETF, ela não é de hoje. Ela é do topo do ciclo passado. Ansiedade, cara, delírio ali, pânico, 3AC quebrando. Quando a 3AC quebrou, cara, a gente começou com a história de que os dominós iriam cair. Então a gente tinha exatamente a 3AC quebrando ali, depois a gente teve a Celsius, a Voyage, a gente começou a ter todo aquele frenesi de que todo mundo ia quebrar, apareceu a FTX, salvou o mercado, entre aspas,
e depois de alguns meses a gente viu que a FTX quebrou, ela só estava simplesmente adiando a sua morte. Quando a gente teve exatamente esse momento acontecendo, a FTX construiu a capitulação do mercado. Capitulação é exatamente esse ponto aqui. Saca só, se a gente for para o gráfico do BTC, a gente consegue ver exatamente esses sentimentos aqui, ó, todos esses sentimentos, eu consigo expressar eles no ciclo do Bitcoin. Se a gente olha aqui, ó, o que eu comentei com você, a euforia que nós tivemos e a capitulação que nós tivemos quando a FTX quebrou. Se a gente olhar para ciclos passados, a gente consegue também ver a euforia, a gente consegue ver o excesso de confiança, a ansiedade, delírio, pânico, capitulação, e aí a gente começa a ter as descrenças do mercado. Isso daqui acontece em todos os ciclos. Só da gente olhar para o price action é muito difícil a gente identificar esse sentimento, só que a gente tem a análise on-chain que ela nos mostra esse sentimento. Como que a análise on-chain ela consegue mostrar esse sentimento? Bom, a blockchain ela é exatamente um livro contábil aberto, transparente, onde todo mundo consegue ter acesso a essas informações. Quando a gente fala de análise on-chain, a gente está pegando os dados de dentro da blockchain e analisando eles. Por isso que o nome é análise on-chain, análise de dentro da cadeia. E quando a gente olha para a análise on-chain, a gente consegue identificar se você aí do outro lado está no lucro, se você está no prejuízo, quanto de lucro você tem, quanto de prejuízo você tem. Através disso, nada melhor do que a gente olhar exatamente para o lucro da pessoa, para a gente saber se ela está em fase eufórica, se ela está em capitulação, em que sentimento ela está, qual que é o sentimento do investidor naquele momento. Então, quando a gente olha para os dados, a gente vê mais de 50% das pessoas ali com prejuízos acumulados e a gente vê essas pessoas vendendo massivamente, a gente tem as fases de capitulação. Isso é o que acontece nessas fases vermelhas aqui do gráfico. Saca só, 2015 ali, ó, fase de capitulação, 2018 e 2022 o finalzinho também a fase de capitulação. Olha que louco, cara, é exatamente essas caveiras que eu marquei aqui no gráfico, é exatamente a fase de capitulação, exatamente o sentimento que nós temos naquele momento é que tudo vai colapsar e que você precisa sair do mercado. Não sei se você sabe, mas o termo capitulação, ele vem da guerra, que significa desistência do inimigo. Simplesmente aquele momento que o cara levanta a bandeira e fala, eu tô fora. E muitas das vezes, quando a gente chega nesse momento dentro do mercado financeiro, quando as pessoas levantam a bandeira branca e falam, eu tô fora, não tem mais ninguém para sair de dentro do mercado. Por isso que a gente acaba constituindo o fundo dentro dessas fases. Hoje é fácil a gente olhar para trás, tá? E falar que o evento da FTX foi a nossa fase de capitulação. Por que que é fácil da gente olhar para trás e a gente confirmar isso? Bom, porque a gente começa a ter indicadores que nos mostram que foi capitulação, maior volume de todo o bear market foi exatamente nessa fase, ou seja, o maior volume de pessoas saindo do jogo. O evento que aconteceu aqui foi exatamente um evento aonde nos mostrou que o mercado cripto poderia colapsar. Como quando a gente olha lá para trás no ciclo anterior, lá em 2015, aqui a gente teve um fato acontecendo também. A Mt. Gox havia sido hackeada e a Mt. Gox detinha 70% do supply das corretoras. E quando isso aconteceu, a gente teve a maior exchange ali, simplesmente causando esse medo dentro do mercado. Maior volume também de negociação nessa movimentação. Sempre depois que o fato acontece, é mais fácil da gente confirmar que aquele fato aconteceu. Obviamente que se a gente olha para a análise on-chain, a gente sabe exatamente quando a gente está vivenciando aquele fato. Cara, muitas pessoas me perguntam, pô Gui, por que você começou a comprar em $22 mil? Para quem sabe a minha trajetória, eu vendi nos 52, fiquei fora do mercado assistindo a queda. Quando a 3AC quebrou e a gente entrou abaixo dos $22 mil, eu voltei a comprar. Eu voltei a me expor dentro do mercado. Cara, a galera que está dentro da comunidade on-chain sabe todo o histórico, porque tudo isso está registrado dentro da comunidade on-chain. Todos os posts que eu fiz dentro do fórum nesse período, talvez
Amanhã eu trago aqui alguns posts para você, dá uma olhada o que eu falava nessa época. As pessoas me perguntam, pô, Gui, como que você sabia que era capitulação? Como que você sabia que era formação de fundo? Cara, porque eu sou analista on-chain. Quando eu olhava para os dados, eu via que nós já estávamos dentro da fase de capitulação e que mais cedo ou mais tarde aconteceria um evento final. O evento final que nos trouxe essa movimentação foi a FTX. Eu sabia que a FTX ia quebrar? Não tinha bola de cristal. Não vou falar para você que eu sabia que a FTX ia quebrar. Mas eu sabia que nesse período a gente teria um evento onde forçaria o mercado a capitular. Como foi lá em 2018, a gente teve esse evento de capitulação também. Em 2018, inclusive, depois que a gente caiu nos $3.000, muitas pessoas acreditaram que a gente ia parar nos $1.000. Por que a gente ia parar nos $1.000? Porque era o topo do ciclo anterior. E dessa vez aconteceu a mesma coisa. Muitas pessoas começaram a acreditar que a gente ia parar lá nos 8, lá nos $10.000, que a gente iria parar dentro dessa região. Bom, a capitulação passou e aí é fácil da gente falar que ela aconteceu. E o que eu quero mostrar para vocês é que hoje a região que nós estamos do mercado aqui é exatamente uma região de apatia, de estagnação, e que a gente está entrando numa região de descrença do mercado. E se você olhar exatamente para esse gráfico aqui, ele não vai ter a região de apatia, tá? Ele tem uma região de depressão, mas lembrando, tudo isso aqui são nomenclaturas, tá? Não quer dizer exatamente que é esse sentimento, quer dizer que você tem mais ou menos essa psicologia nesse período. E quando a gente olha aqui, ó, entre a depressão e a descrença do mercado, a gente confirma nesse gráfico aqui que nós estamos dentro dessa região, e quando a gente olha para o preço do Bitcoin, Gui Telles acredita que nós estamos dentro dessa fase de descrença do mercado, onde as pessoas não acreditam, onde o mercado tá chato, tá apático, não se movimenta. Cara, quantos meses nós já estamos dentro da região dos $30.000 e $25.000 e flertando dentro dessa região aí? E aí aqui nesse momento as pessoas passam a desacreditar, e eu falo que as pessoas desacreditam do mercado porque eu vejo os comentários, cara. Eu tenho aqui o YouTube, eu tenho um canal no Telegram, eu tenho as comunidades, cara, todo mundo entra em contato comigo sempre transparecendo um sentimento do outro lado. Às vezes eu consigo identificar esse sentimento, e nesse momento eu vejo que as pessoas estão chateadas, estão simplesmente monotonia ali, né? Não consegue sair do lugar, tá? O mercado não se move. E eu vejo que a gente chegou dentro dessa fase de descrença do mercado, onde as pessoas não acreditam que o mercado ele vai continuar subindo. Eu descarto, tá, a possibilidade que a gente vai voltar para fundos anteriores, eu descarto até mesmo a possibilidade que a gente vai voltar ali nos $22.000, os $22.000 eu posso, $20.000 na verdade, né? Os $20.000 eu posso estar muito equivocado e muito bullish, tá? Também tem meu viés de confirmação aqui. Então, eu acredito que a gente não vai voltar nos $20.000, mas acho que isso daí aconteça e eu esteja errado. Só que eu já vejo um cenário mais improvável da gente perder o fundo anterior, porque foi confirmado a capitulação. A capitulação ela foi confirmada não só nos indicadores, né? A gente vê que a gente saiu de dentro da fase de capitulação ali, depois que a FTX quebrou, como o evento que aconteceu também. Quando a gente teve a FTX quebrando, a gente estava em um cenário ainda de contração monetária muito forte, a taxa de juros ainda ia aumentar muito. A gente tinha conflito entre países, a FTX era a segunda maior corretora do mercado e, cara, a gente poderia ter um monte de outras corretoras colapsando junto e nada disso aconteceu. A gente teve um evento bem punk acontecendo dentro do mercado cripto. Esse evento pode se repetir? Sim, a gente pode ter a Binance quebrando. A gente sabe que tem muito FUD em cima da Binance. A Binance pode quebrar e ela pode trazer, sim, grandes drawdowns para o mercado. Só que do patamar que nós estávamos, que era $20.000, a FTX derrubou o mercado para $15.000. Do patamar que nós estamos hoje, $25.000, cara, eu não vejo que a gente vai ter um evento tão forte que faça com que a gente volte lá para os $15.000. Então, exatamente olhando para ciclo de mercado, eu acredito que nós estamos nessa fase aqui de descrença.
e a gente ainda vai passar pela frente ainda por uma fase de incerteza. As pessoas só vão confiar no mercado quando a gente tiver em uma fase mais de otimismo. Se a gente olhar exatamente para os quadrantes desse gráfico aqui, ó, ele nos mostra que entre 2023 e 2024, olha que louco, a gente vai passar por essas fases, depressão, a gente vai passar pela estagnação e a gente vai passar pela descrença do mercado. E aí, a partir de 2024 até 2025, a gente vai caminhar entre o sentimento de dúvidas até o sentimento de otimismo aqui em cima. E aí, ali para frente de 24 até 26, a gente vai ter a nossa fase eufórica. Olha que louco, todas essas datas aqui, todos esses anos, bate exatamente com o que a gente tem em mente sobre o halve, sobre o que vai acontecer, quando a gente vai ter a nossa bull run ou não, quando a gente vai ter o nosso topo ou não. Ou seja, nesse momento a gente tem muita confluências de que o fundo já passou, a capitulação já passou. Nesse momento a gente consegue cravar com certeza que nós estamos em uma fase de descrença? Não, nós não conseguimos cravar que estamos em uma fase de descrença. Quando nós vamos conseguir cravar que que esse período foi uma fase de descrença? Depois que a gente romper os 30 mil dólares, a gente começar a olhar para trás e ver que, quando a gente estava nos 25, as pessoas estavam incertas do mercado. As pessoas não confiavam no mercado naquele período. A gente só consegue confirmar o fato depois que ele passa, beleza? Bom, dito tudo isso, você tem diante da sua frente dados que te mostram que fase que nós estamos, você tem a minha opinião que te mostra em que fase nós estamos e você tem ciclos psicológicos que te mostram exatamente como que funciona os seus sentimentos. Se você quiser ser um investidor maduro, um investidor que consegue realmente lucrar, você vai procurar por compras dentro de capitulação, agonia, depressão, descrença. E você vai procurar por vendas, euforia, excesso de confiança, entusiasmo, você vai vender dentro dessas regiões, tá? Você pode usar a análise on-chain ao seu favor. Indo ali para Ether, comentando com vocês exatamente sobre um food que eu acabei de criar com vocês aqui no começo desse vídeo, que é as baleias estão vendendo Ether, saca só. Se eu for dentro do Twitter agora e fizer uma publicação disso daqui, cara, vai me dar muita atração, vai me dar muita audiência. Eu posso mostrar pra galera que a gente tá tendo sim distribuição de baleias. Só que isso não é a verdade. Não está acontecendo isso. A gente vê sim uma diminuição de saldo de Ethers dentro dessas carteiras, né? Isso daqui a gente vê claramente no gráfico que as carteiras estão diminuindo os seus saldos. Só que tem uma pegadinha aqui, se você não for um analista, se você não souber cavar as informações, se você não souber ir atrás dos dados para identificar o que está acontecendo naquele momento, você vai ser um leitor de gráfico e você vai achar que isso daqui é um péssimo sinal e que Ether pode voltar a $1.000. Mas o que está acontecendo aqui com as carteiras de Ether, saca só, a linha vermelha, a linha roxa, a linha amarela estão diminuindo. Só que a linha laranja, ela está subindo. Essa linha laranja aqui é exatamente a carteira de Ethers em stake. Se a gente olhar exatamente essa linha laranja que a gente tem aqui, ó, e as barras azuis são a quantidade de Ethers depositados diariamente para stake. Eu sei que nos últimos dias aí sempre tem a notícia de que o Vitalik está vendendo, de que grandes baleias estão transferindo, de que... Primeiro ponto, para você saber se a venda ela realmente é uma venda grande ou não, você tem que saber quanto de saldo o cara tem e comparar aquela venda. Por exemplo, a gente viu Michael Burry shortando o mercado americano aí recentemente, né? E as pessoas falando, nossa, a gente vai colapsar. E, cara, ele estava usando 2% do capital dele só para fazer um short. Ele estava construindo um hedge simplesmente em uma operação. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente olha esse tipo de notícia. Se a gente olhar para esse movimento aqui de diminuição do saldo dos Ethers dentro dessas carteiras aqui, das baleias, porque eu estou olhando ali com carteiras de 1.000 a 10 mil Ethers, de 100 mil a 1 milhão de Ethers e de 10 mil a 100 Ethers, essas carteiras aqui são carteiras de baleias.
E a gente vê que essas baleias estão tirando o seu saldo das carteiras e travando dentro do stake. Isso é algo bullish, na verdade. Isso não é algo bearish. Isso daqui é um sinal de que os investidores de Ethereum estão com mais confiança ainda do que simplesmente só holdar o ativo. Eles têm a confiança suficiente para pegar aqueles ativos que eles estão holdando e colocar em stake. Eu não acredito que Ether vai parar em $1.000 novamente, tá? Algumas pessoas, elas vão esperar sempre o olho da mosca. A gente tinha Bitcoin em $31.000 e estava com um preço excelente. Hoje a gente tem Bitcoin a $25.000. A gente teve Ether a $2.100, estava em um preço excelente. Hoje a gente tem Ether a $1.600, $1.500. Tem pessoas que vão ficar esperando para poder entrar na hora que o caos acontecer. Tem pessoas que vão ficar esperando a baixa, o menor preço possível para elas comprar. Eu falo isso porque quando eu abri meu canal, o Bitcoin estava ali nos $45.000, a gente já tinha formado o topo, eu já tinha saído do mercado. E naquela época eu ouvia muito de que se Bitcoin chegasse em $20.000, as pessoas iriam vender até a sogra para poder colocar no mercado. Cara, Bitcoin chegou em $15.000 e essa pessoa não vendeu a sogra, ela simplesmente continuou esperando mais e mais queda. Isso é um sentimento de ganância na queda. Você sempre vai querer mais e mais. Nunca parece ser bom, nunca parece ser o suficiente. Eu não enxergo que esse momento aqui a gente deve estar simplesmente cauteloso, 100%, totalmente dolarizado, porque pode vir uma recessão nos Estados Unidos. Sim, pode vir uma recessão, pode derrubar o mercado, como não pode acontecer. E o pior, quando todo mundo espera algo acontecer, ele não acontece, porque aquilo já está precificado, a gente já está contando com aquilo. Em 2020, ninguém contava com o crash que nós tivemos o dia que a Terra parou. Por isso que ele foi tão pesado assim em termos de derrubar o mercado. Hoje todo mundo espera uma recessão nos Estados Unidos. Talvez essa recessão aconteça e o mercado nem caia dessa maneira. Eu não acredito que a recessão vai acontecer. Mas, novamente, aqui é mais um viés meu. Pode ser um viés bem bullish, beleza? O que eu quero te dar de recado aqui são duas coisas. Primeiro, não opere notícia. Se você vê por aí que as baleias estão vendendo Ether, se você vê por aí que Vitalik está vendendo Ether, cara, simplesmente abre os dados, analisa e vê se realmente aquela venda é real, seja um investidor maduro. Se você está achando que através do Twitter você vai conseguir tomar suas decisões de compra ou de venda, desculpa, mas você está sendo amador, você está tendo mentalidade de sardinha. Já falei com vocês que sardinha ou smart money não depende da quantidade de dinheiro que você tem, mas sim do mindset que você tem. Esse é o primeiro recado que eu gostaria de dar. O segundo recado que eu gostaria de dar é que se você está apático, se você está simplesmente desanimado do mercado, saiba, esse é o melhor momento para você poder comprar. Esse é o melhor momento para você entrar no barco. Não queira entrar depois que essa parada já estiver subindo. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da análise de hoje, da aula de hoje sobre ciclo emocional. Isso daqui é um conteúdo privado meu, beleza? Faça bom uso dele, aproveite, saiba estudar bastante esse tema, porque isso vale muito a pena e é como se fosse uma bússola para você no mercado. Lembrando, você tem que ser um estrategista e não simplesmente uma pessoa que aperta um botão de compra ou de venda. Beleza? Então é isso. Forte abraço, tamo junto e eu te vejo de volta no canal amanhã. Valeu!